O personagem mais romântico da ficção talvez não seja quem você imagina. Quando a gente pensa em romance, normalmente vem na cabeça aquela cena clássica, uma declaração na chuva, uma música triste, um casal se olhando como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Mas algumas das histórias de amor mais marcantes da ficção quase nunca acontecem desse jeito. Elas aparecem em escolhas, em renúncias, em promessas que atravessam anos, em pessoas que continuam presentes quando seria muito mais fácil ir embora. E hoje, em clima de Dia dos Namorados, eu quero falar sobre personagens que deixaram marcas profundas na ficção por causa da forma como amaram. E no final, eu vou te mostrar quem talvez seja o personagem mais romântico de todos. Mas antes dele, a gente precisa passar por alguns nomes. E o primeiro talvez seja um dos exemplos mais inesperados. Antes de começar, peço que clique no gostei aqui abaixo do vídeo. É grátis e ajuda muito o canal. Obrigado! Shrek. Sim, o ogro verde. Porque Shrek parece o oposto de um personagem romântico. Ele é grosso, fechado, solitário. E passa boa parte da vida acreditando que o mundo nunca vai aceitar ele. No começo da história, ele não quer salvar princesa nenhuma, não quer viver uma aventura, não quer conhecer gente nova. Ele só quer recuperar o próprio pântano e voltar para a vida isolada que sempre teve. Só que Fiona muda tudo. Os dois carregam algo em comum. Os dois sabem como é viver escondendo partes de si mesmos. Fiona passou anos esperando que um príncipe encantado resolvesse sua vida. Anos acreditando que precisava se encaixar em uma imagem perfeita. Quando a maldição dela finalmente vem à tona, aparece também tudo aquilo que ela tentava esconder. E Shrek é a primeira pessoa que olha para aquilo sem horror, sem pena, sem tentar consertá-la. Ao lado dele, Fiona deixa de enxergar a própria condição como algo que precisa ser corrigido. Pela primeira vez, ela simplesmente existe. E isso muda completamente quem ela é. Mas existe alguém que levou essa ideia ainda mais longe. Wally. E aqui a coisa fica curiosa porque o Wally quase não fala. Ele não faz discursos, não escreve cartas, não tem grandes cenas de declaração. Ele vive sozinho em uma terra abandonada. Passa os dias compactando lixo, guardando pequenos objetos humanos e repetindo a mesma rotina. Até que Eva aparece. Eva é eficiente, objetiva, programada para cumprir uma missão. E Wally passa a acompanhar cada movimento dela. Quando Eva desliga depois de encontrar a planta, ele continua ali, protegendo, esperando, cuidando, dias inteiros, sem saber se ela vai acordar, sem saber se ela sequer percebe a presença dele. Depois, quando Eva é levada para uma nave espacial, Wally faz algo completamente absurdo. Ele abandona o único lugar que conheceu na vida. Segue Eva para o espaço, enfrenta perigos que nem entende. Tudo porque ficar longe dela deixou de parecer uma opção. O curioso é que quase nada disso é dito em palavras. A história inteira acontece através de atitudes, olhares, pequenos gestos, silêncios. E mesmo assim, poucas animações conseguiram transmitir tanto sentimento. Mas existe uma história que consegue ser ainda mais dolorosa. Carl e Ellie, de Up. Poucos filmes conseguiram contar uma vida inteira em tão pouco tempo. Carl e Ellie começam como duas crianças cheias de sonhos. Querem viajar, explorar, conhecer lugares distantes, viver aventuras. Só que a vida vai ocupando espaço. Eles crescem, casam, reformam uma casa, guardam dinheiro, gastam dinheiro, fazem planos, adiam planos, tentam novamente. E os anos passam. Grande parte do que torna essa história tão forte está justamente nas partes mais comuns. Nas refeições compartilhadas, nas conversas sem importância, nos momentos que ninguém colocaria em um filme de aventura. Quando Ellie parte, Carl passa a carregar aquela ausência em tudo que faz. A viagem para a América do Sul deixa de ser apenas uma viagem, vira uma promessa feita muitos anos antes. E durante boa parte da história, ele acredita que ainda precisa cumprir alguma coisa, até perceber que aquela aventura já tinha acontecido. Ela estava nos anos que passaram juntos, nas pequenas coisas, na vida que construíram lado a lado. Agora vamos para os animes, e um dos romances mais conhecidos é Naruto e Hinata. Por muito tempo, Hinata ficou longe dos holofotes. Ela não era a mais forte, não era a mais popular, não era a personagem que chamava a atenção quando entrava em cena, mas havia uma coisa que a diferenciava de quase todo mundo. Ela enxergava Naruto de uma forma diferente.
Enquanto boa parte da vila via um problema, uma piada, ou alguém destinado ao fracasso, Hinata observava outra coisa. Ela observava alguém que continuava tentando, alguém que se levantava toda vez que caía. Anos antes de Naruto ser reconhecido como herói, Hinata já acreditava nele, e isso fica evidente no confronto contra Pain. Ela sabe que não tem chances, sabe exatamente quem está enfrentando. Mesmo assim entra na frente, não por impulso, não porque acredita que vai vencer. Ela simplesmente não consegue assistir aquilo acontecer sem fazer nada. E naquele momento, finalmente, diz aquilo que guardou durante anos, uma confissão feita quando tudo parecia perdido. Outra história que merece estar aqui vem de O Castelo Animado, Hall e Sophie. Sophie começa a história acreditando que não tem nada de especial. Leva uma vida simples, discreta, quase invisível, até ser amaldiçoada e transformada em uma mulher idosa. A partir daí, tudo muda. Hall entra na vida dela como alguém completamente diferente. Bonito, carismático, poderoso, misterioso. Mas conforme a história avança, aparecem também as rachaduras, os medos, as inseguranças, as fugas. Hall passa boa parte da história tentando escapar de alguma coisa, enquanto Sophie continua avançando, cuidando das pessoas ao redor, mantendo o castelo funcionando, criando um lar em um lugar que parecia impossível. Os dois passam a enxergar coisas que ninguém mais vê. Sophie percebe as fragilidades escondidas atrás da imagem de Hall. E Hall percebe qualidades que a própria Sophie nunca conseguiu reconhecer em si mesma. Boa parte dessa história acontece nos detalhes, nos pequenos gestos, nas preocupações silenciosas, na forma como os dois continuam voltando um para o outro, mesmo quando tudo parece desmoronar, mas ainda falta alguém. Gomez Addams. O mais curioso é que a família Addams nasceu como uma inversão completa da ideia de família tradicional. Eles vivem cercados por coisas macabras, gostam do que assusta outras pessoas, tratam o estranho como algo absolutamente normal. E no meio disso tudo, existe um dos relacionamentos mais saudáveis da ficção. Gomes é completamente fascinado por Mortícia, e não apenas no início, não apenas durante a conquista, não apenas em ocasiões especiais. O casamento deles já existe há anos. Eles têm filhos, têm responsabilidades, têm rotina, e nada disso parece diminuir a admiração que Gomes sente por ela. Ele presta atenção quando ela fala, admira a inteligência dela, a elegância, o humor, a presença. Qualquer cena dos dois juntos deixa claro o quanto ele gosta da própria esposa. E isso acontece o tempo todo. Décadas de casamento, filhos, rotina, problemas. E ainda assim, toda vez que Mortícia entra na sala, Gomes reage como alguém vendo a pessoa mais fascinante do mundo. Enquanto muitas histórias terminam quando o casal finalmente fica junto, a história deles começa exatamente aí. E talvez seja por isso que eles continuam tão marcantes. Shrek encontrou alguém que entendia suas próprias cicatrizes. Wall-E atravessou o espaço. Carl carregou Ellie dentro de uma promessa. Hinata acreditou em Naruto quando quase ninguém acreditava. Hall e Sophie continuaram encontrando um ao outro em meio ao caos. Mas Gomez Addams permanece diferente, porque existe algo raro em observar alguém continuar encantado pela mesma pessoa depois de tantos anos, sem precisar de tragédia, sem precisar de distância, sem precisar de despedidas. Talvez, no fim das contas, o personagem mais romântico da ficção não seja aquele que atravessou o mundo por amor, nem aquele que fez a maior declaração. Talvez seja aquele que olhou para a mesma pessoa durante anos e nunca deixou de enxergar nela algo extraordinário. Se você assistiu até aqui, deve ter gostado do vídeo. Deixe sua curtida e um comentário, nos contando qual seu personagem romântico favorito. Até a próxima!